Amém. Então o recado foi dado. O Giovanni falou muito de verdade, verdade, verdade. Eu lembro que 2 semanas atrás, algum tempo atrás, eu li um texto que é professor científico chamado Adalto Lourenço, acho que é isso. Aí ele fez o seguinte, ele é cientista, professor e cristão. E ele colocou a seguinte questão, ele colocou assim: a ciência é a busca pela verdade. E a Bíblia é a verdade. Aí ele colocou, a ciência, ele falou assim, então, no argumento dele, então me prova. Ele falou, há 40 anos atrás, ele falou assim, pega um livro de biologia 40 anos atrás, estuda ele, faz qualquer teste para que você precisa ser avaliado com aquele livro. Você não vai passar hoje. Mas ele argumenta, mas não era verdade? A ciência não é verdade? Ele falou, a Bíblia é a verdade, porque há 40 anos atrás ela é a mesma e não mudou. Amém? E eu vi essa semana também que tem eu não sei qual deputado que está querendo que a Bíblia no Brasil não possa ser alterada em nada. Irmãos, para a Bíblia não ser alterada, nós precisamos ter conhecimento dela para saber aceitar o que vem e o que não vem. É muito simples assim, a gente não está à mercê das pessoas à volta. Nós temos a ferramenta que precisamos. Então é com ela que nós vamos caminhar. Amém? Então tá. Então hoje nós vamos ler bastante, vamos estudar bastante. Eu tenho algumas propostas diferentes para fazer hoje, tá? Quero caminhar com vocês um pouco na história, conhecer a motivação, um pouquinho de Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios. A partir dali, trabalhar um pouquinho a Trindade. Pastor, não lembro da vez que eu escutei sobre Trindade aqui na igreja. E a Trindade é um credo da igreja, verbo da vida. E é importante nós conhecermos os fundamentos da nossa igreja, onde nós estamos firmados. É importante uma igreja com doutrina, porque ela tem um padrão. Ela segue esse padrão, então você consegue se direcionar na sua fé, naquilo, e tem certeza que quando muda os padrões, você tem correções ali dentro. Amém? Então vamos lá. Efésios 1, por favor, versículo 3. Deixa eu abrir, porque eu vou dar uma lida em diversas versões. Eu vou ler 2 versões só hoje. Eu vou falar muito, então. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa assim, bendito seja. Bendito aqui, ele tem muito peso de bendito, ele está muito alegre quando ele começou a escrever essa carta. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Eu vou ler numa outra versão aqui, eu queria que você prestasse atenção nela. É a versão a Bíblia, a mensagem, né? Eu gostei porque é quase um poema o jeito que ele escreveu. Eu li 2, 3, 4 vezes e gente, eu queria decorar isso aqui, do jeito que está escrito aqui. Porque ficou muito bom. Ela é uma versão contemplativa. Não é que nós seguiremos no estudo, mas presta atenção. Como Deus é maravilhoso, e que bênção Ele é.
Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele ter em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo, providenciou tudo de que precisamos e fomos incluídos no plano que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, no mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos que somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte que está por vir. É um lembrete de que vamos receber tudo de Deus. Tudo que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor gloriosa. Amém? Fica mais fácil entender assim, né? Essa daqui talvez vai traduzir um pouquinho da emoção, daquilo que Paulo estava sentindo ao escrever a carta aos Efésios. Nós vamos ficar só naqueles versículos que nós lemos primeiro ali. Mas vamos entender como foi a motivação de Paulo, como é que ele chegou ali para ele chegar e começar a escrever aquela carta dessa maneira, e começar assim, bendito, bendito. Ele não estava ali apenas escrevendo uma carta, não, bendito, não, ele estava alegre por dentro, porque ele estava vendo a realização de na verdade, a semente que ele havia plantado floresceu, e ele sabia disso. Nós vamos chegar lá. Então, a igreja de Éfeso, ela foi plantada por Paulo nessa segunda viagem missionária, tá? E Paulo, quando ele escreveu essa carta, era por volta de 61, 63, ele estava em Roma, ele estava preso. E é mais ou menos assim, vou começar lá em Corinto. Paulo chegou em Corinto. Quando ele chegou em Corinto, ele encontrou com Priscila e Áquila. Eles estavam vindo de Roma. Roma, lá, o imperador Cláudio, ele estava fazendo, são duas versões. O pastor Virato depois ajuda a gente aqui. Cláudio, ele estava restaurando o culto, né, romano e limpando daquilo que podia ser prejudicial àquele culto que ele estava estabelecendo. Então, ele começou a expulsar aquele que era nocivo àquele culto que ele estava restabelecendo ali. Essa é uma primeira vertente. Temos uma segunda vertente de estudiosos que falam que, por conta dos conflitos entre judeus e cristãos, que não eram raros naquela época, para manter a ordem, ele começou a expulsar os judeus de lá. Então, Priscila e Áquila chegaram em Corinto. Quando chegaram em Corinto, eles encontraram com Paulo. E também por uma outra afinidade, que eles eram construtores de tenda, né, eles se mantiveram ali. Paulo estava indo, sempre ele ia à sinagoga para pregar. Era costume de Paulo. Chegou no lugar, ir para a sinagoga pregar. Então, ele ficava ali. Até que Silas e Timóteo chegassem naquele lugar para dar suporte para Paulo. Paulo ia somente aos sábados. Mas quando Silas e Timóteo chegaram, Paulo passou a ir diariamente à sinagoga e está ali debatendo com os judeus. E também com alguns gregos que lá ficavam em Corinto, na sinagoga, né? Só que Paulo começou a incomodar. Ele começou a incomodar, e cresceu a oposição dos judeus contra ele, ministrando ali. Por quê? Porque ele estava apresentando Jesus. Ele estava apresentando Jesus para aquelas pessoas ali em Corinto. Então, o que aconteceu? Eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir. O que eu vou falar está tudo em Atos 19, 18, 20, pedaço 21, tá? Olha só, Atos 18, 6, 7. Opondo-se a ele, aqui os judeus,
E lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre vocês, caia a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante eu irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. E eu entendo na minha leitura, Paulo saiu daí bravo. Não foi de qualquer jeito que ele saiu dali não, tá? Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que ele sabia a obra que ele tinha para fazer através de Paulo e das pessoas que Paulo precisava alcançar ali. E olha aqui que no verso seguinte diz, na verdade, o verso 10 e 11. Pois estou com você. Isso é Deus falando para Paulo, tá? Pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra. Paulo saiu bravo daquela sinagoga, mas com essa palavra do Senhor, ele ficou ali mais 1 ano e meio. Olha só. Como é que Deus conhece nosso coração e algumas palavras certeiras vêm para nos conduzir, para nos acertar aquilo que nós precisamos, né? Então, o que acontece? Paulo saiu dali e foi para Éfeso logo depois. E quando chega em Éfeso, ele leva com ele Priscila e Áquila. Então ele chega ali, o que ele faz? Como de costume, vai para a sinagoga. E naquela primeira administração deles ali, os judeus, o pessoal gostou, porque era um cara de conhecimento, ele sabia o que ele estava falando e da forma que ele falava. O pessoal gostou e pediu para ele, fica aqui, Paulo. Mas Paulo tinha outros planos, e ele acabou saindo ali, acho que ele seguiu para Macedônia, foi isso mesmo? Não, Cesareia. Macedônia foi na segunda ida dele. Então ele seguiu para Cesareia, só que ele deixou lá Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. E ele deixou lá. Então, Priscila e Áquila continuaram a ir para as sinagogas. E quando eles chegaram lá, eles encontraram com outro apóstolo, um outro rapaz que chegou lá, Apolo, em Éfeso. Nós já estamos em Éfeso, irmãos. Apolo chegou lá e quando Priscila e Áquila viram Apolo debater com os judeus na sinagoga, eles falaram, peraí, esse é dos nossos, vem para cá. Chamaram ele para casa, levou Apolo para casa. E quando eles conversando com Apolo, eles descobriram, Apolo conhecia até João Batista. Ele não conhecia o ministério de Jesus Cristo. Então eles fizeram um trabalho de quê? De evangelizá-lo. Não evangelizar, na verdade, já era o evangelho. Na verdade, foi ali um discipulado. Discipularam Apolo ali em casa. E Apolo, então, se tornou aquela ferramenta maravilhosa em Éfeso. As palavras continuaram na sinagoga, porque Priscila e Áquila começaram a fazer o quê? Um tipo de pastoreio naquela região. Paulo estava fora. Então, depois de um tempo, Paulo volta. E Paulo chega de novo em Éfeso. Eu vou pular algumas partes lá, que ele encontra com um grupo que também era do mesmo de Apolo, que conhecia só até o batismo de João Batista. João Batista é a introdução, ele não é a conclusão do ministério de Jesus. Tá? Então, ele traz o batismo de arrependimento, não o batismo de Jesus Cristo. Depois nós vamos ver isso em doutrinas básicas. Amém? Então, presta atenção, para você não pular esse negócio, hein? Aí, então, chegando ali, Paulo foi para a sinagoga de novo ministrar. E ele ficou lá 3 meses. E quando ele estava anunciando com muita ênfase o reino de Deus, de novo teve oposição. De novo os judeus chegaram, opa, peraí, está errado, esse negócio aí está atrapalhando aqui, não pode não. Mas olha que interessante, olha a maturidade de Paulo. Olha, Paulo em Corinto, e agora Paulo em Éfeso. Atos 19, 9, está escrito assim. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo já estava arrastando a multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo alguns discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Paulo brigou? Paulo não brigou. Paulo não reclamou. Eu tenho certeza que aquela palavra que Deus trouxe para ele naquele tempo, tenho muita gente aqui, estava ecoando no coração dele, até aquele tempo. Paulo amadureceu, Paulo cresceu com a palavra do Senhor que havia lhe falado ao coração. Então ele passou, ele simplesmente tirou aquelas pessoas que estavam ali e levou para um lugar onde ele pudesse continuar a pregar a palavra do Senhor. Ele não parou, ele não saiu dali, foi para a casa de ninguém, como foi feito em Corinto. Paulo amadureceu. É por isso que nós estamos aqui. Outro dia, foi até o Flávio me passou um vídeo, achei muito interessante uma fala do rapaz lá, que ele colocou o seguinte: como é que eu me sustento tanto tempo no Evangelho? Como eu me sustento tanto tempo? Porque Deus vai se revelando a cada dia mais. A cada dia mais. E isso vai nos engrandecendo, nos fortalecendo e nos trazendo aquele amor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de Ti.
Eu quero é mais de ti, porque foi para isso que fomos criados. Amém? Então, vamos lá. Paulo amadureceu. Essa escola de Tirano, eu fiz algumas pesquisas, eu não consegui identificar, pastor, depois ele explica para a gente. Mas não era raro naquela região você ter ali escolas filosóficas. Ela poderia ser um teatro, poderia ser um prédio, né? Poderia ser ao ar livre, lugar fechado, tá? Mas era um lugar comum que eles tinham para se debater, para debater. E nessas pesquisas, estudiosos falam o seguinte: Paulo obteve ali uma autorização para pregar naquele lugar. Mas ele obteve uma autorização para pregar de 11 horas da manhã a 4 horas da tarde. 11 da manhã às 4 da tarde. O horário mais quente da região. O horário mais quente. É o que tinha. Eu vou levar a palavra. Eu não vou parar. Eu vou levar a palavra. Eu vou falar muito, irmãos. Então, vamos lá. E Deus, olha só que interessante, ele ali naquele tempo, ele falava de 11 às 4 horas, todos os dias, ele estava naquele lugar quente. E tem algumas explicações de alguns teólogos, alguns estudiosos, que diz o seguinte, começa assim, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, ok? Como era um lugar muito quente, Paulo usava lenços para secar o seu suor. E esses lenços, às vezes, ficavam caídos. Era com tanta unção que ele ministrava ali, e muitas coisas aconteciam naquela região. As pessoas pegavam aqueles lenços e levavam para casa. Vou passar no meu irmão que está doente. Eu vou colocar nessa pessoa que eu preciso que melhora. E a palavra me diz, e Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Não é que Paulo usava o lenço para abençoar alguém ou ministrar. Era a unção que estava sobre a vida dele. E que o Senhor permitia, através daquilo, alcançar outras pessoas, porque Deus fazia milagres extraordinários. Era Deus que fazia, não era um lenço. Eu quero fazer só um parênteses aqui, eu não gosto de fazer isso não, mas às vezes a gente para na televisão para assistir algumas coisas e às vezes pessoas falam 30 minutos de um lenço que pode trazer alguma coisa para a sua vida, quando não tentam vendê-lo para você. Não é essa a intenção. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, por conta da palavra que Paulo levava. É simples assim, é a palavra que Paulo levava. Não tinha outras coisas. Então, e isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Esse é Atos 19, 10. Sabe, o efeito da pregação de Paulo trazia conversão para mais e mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas naquela região. Foram 2 anos e meio pregando a palavra e juntando pessoas. Isso começou a incomodar de novo. Aí começou a incomodar de novo. Tinha um certo ourives lá, Demétrio, ele começou a ficar bravo, porque ele produzia os ídolozinhos dele, vendia naquela região. A Patrícia já ministrou aqui, falou um pouco da geologia do lugar lá e tudo, eu não vou falar dela, mas eles vendiam isso lá, e ele começou a ficar revoltado com aquilo. O que ele fez? Ele juntou o sindicato dos ourives lá. Juntou todo mundo, gente, e começou a falar mal de Paulo. Olha, está acontecendo isso, Paulo está fazendo aquilo. Olha o que está acontecendo, nós vamos ficar pobres com esse negócio aqui, nossa fonte de renda está indo embora. Está indo embora, e houve aquela confusão na cidade, de novo. Foi uma confusão grande, gente. Grande e notável, a ponto de chegar, gente, vamos parar com isso aqui, porque senão vai ficar ruim para o nosso lado, porque vai vir para cá, vai ser Roma. Aquilo acalmou, quietou. Eles não deixaram Paulo ir lá no meio dessa confusão para ele tentar defender os irmãos que estavam lá no meio, seguraram Paulo ali, e depois, Paulo o que fez? Paulo saiu dali e foi para Macedônia. Agora, dá para entender o que o evangelho faz na cidade, né? Todo lugar que chegou teve confusão. Por quê? Porque a mudança, a transformação, é uma evidência do Senhor em nossas vidas. Há uma transformação, o evangelho transforma a vida das pessoas. Ele muda e transforma nossas vidas. Eu quero concluir agora com uma leitura grande, porque ainda faz parte do que Paulo estava pensando e passando antes de escrever a carta. Amém? Atos 19, 20. Se quiser acompanhar comigo, vamos começar no verso 15. Eu vou ter que correr aqui, então vamos lá. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de frente a Quio.
No outro dia, atravessamos para Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar em Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Já havia uma igreja estabelecida em Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão em todas as cidades. O Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo colocou como os bispos, para pastorearem a igreja de Deus. E ele comprou com seu próprio sangue. Eu estou dando ênfase aqui para você entender. Deus, Espírito Santo, Jesus. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. De dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu entrego a Deus a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que as minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se e com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçaram e o beijaram. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. E então acompanharam até o navio. Essa é a história de Paulo com o relacionamento que ele tem com Éfeso. Sabe? E Paulo, em Éfeso 1, depois de todo o versículo que nós lemos até o 14, em 15 e 16 está escrito assim, olha: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstraram com todos os santos, não deixo de dar graça a vocês, mencionando em minhas orações. Sabe qual que é o sentimento de Paulo? Valeu a pena. Ele ouvia dos Efésios, tudo que ele ouvia, valeu a pena, valeu a pena. Paulo foi como semeador, que saiu a semear. Mas olha só, Paulo estava em terra estranha, né, lugar idólatra, gente esquisita também, tá? E como semeador, olha que interessante, o semeador ele sabia que o solo tinha pouca terra. Ele sabia que era, como eu vi, isso aqui eu ouvi uma vez, eu acho que é muito bom, foi até a Mônica que mostrou. O semeador sabia que era de pouca terra o lugar. O semeador sabia que tinha pedras no meio, que tinha espinhos no meio. Mas o semeador ele não confia na terra, ele confia na semente. Paulo estava satisfeito e alegre com a palavra que ele levou naquele lugar e que ela floresceu e semeou na vida das pessoas. E igreja importante surgiu naquele lugar. Depois ela é mencionada em Apocalipse. Timóteo passou por lá. João passou por lá. O quão importante foi aquele tempo que ele passou ali. De uma palavra, talvez, que o segurou lá de Corinto, quando ele estava em Corinto.
Ele não desanimou, ele seguiu pregando a verdade. Amém? E dentro dessa mesma palavra, nós temos aqui alguma coisa aqui que nos dá uma base muito, muito interessante. Eu não vou discorrer sobre trindade. Vou falar algumas das dificuldades, algumas coisas aqui, mas ele nos traz as ações da trindade separado, nítido, para que possa, pelo menos, começar abrir o nosso entendimento para a trindade, que é importante nós termos esse entendimento para quê? Termos sabedoria e conhecimento daquilo que o Senhor já colocou e derramou para nós. Amém? Então, vamos lá. No site da nossa igreja, nós temos lá o que nós cremos. E no meio deles tem lá, cremos na Trindade. Eu vou ler para vocês o que está escrito lá. O nosso Deus é um, mas é manifesto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São co-iguais. Deus Pai é a fonte da palavra e o gerador da vida. O Filho é a palavra revestida de carne. Aquele que foi gerado existe com o Pai desde o princípio. O Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho e é eterno. Isso é um credo. Credo, praticamente, é aquilo que eu creio. Né? E isso surgiu... É interessante que o primeiro concílio, né? O pastor também pode falar isso melhor para a gente, surgiu lá atrás, depois de uma confusão de um tal de Ário. E Ário é interessante que ele foi para a igreja, ele era diácono numa igreja lá na época, e começou a falar algumas coisas diferentes em relação à Trindade. Ele falava que Jesus não era do mesmo... Jesus foi criado. Ele fala que Jesus foi criado no tempo por Deus, e que não era. Aquilo houve uma discussão, e nessa igreja que ele era diácono ali, foi expulso. Acabou. Só que depois mudou, com o tempo passou, eles trouxeram Ário de novo para a igreja. E Ário, agora, era um presbítero. Depois ele ficou com uma igreja só para ele. O que ele fez? Continuou com as heresias dele da época. Aquilo gerou uma tamanha confusão que foi necessário um concílio para que nesse concílio fosse determinada algumas verdades e que, para que você, sendo um cristão, você tinha que confessar aquelas verdades. Confessar aquilo como verdade. Isso foi feito lá no concílio de Nicéia, no ano de 325. Olha a confusão que uma pessoa, como é importante a gente conhecer as pessoas que estão na liderança. Tá? Sabe que nessa igreja você tem uma liderança que é testada e aprovada. Amém? Então vamos lá. É um mistério, né? Então, passado essa questão do concílio, entender um pouquinho, então, ainda assim, a Trindade é um mistério. Ainda nessa época, alguns estudiosos, lá no início, Agostinho de Hipona, ele faz a seguinte explicação a respeito do que ele tentou entender. Ele coloca assim, ó, Agostinho de Hipona foi um dos que se esforçaram para compreender e explicar e concluiu sobre a Trindade, e concluiu que a compreensão plena e definitiva deste grande enigma só é possível quando na vida eterna nós encontrarmos no paraíso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós ainda temos uma limitação da mente. Nós temos a limitação do início e do fim. E o Senhor não tem início, não tem fim. Nós não conseguimos nos alinhar nesse período, nesse tempo. Então, a nossa mente ainda, ela vaga em algumas coisas. Tem um escritor inglês, chama Charles William, ele é escritor, ele é teólogo, ele é também historiador. Ele escreveu assim, ó, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Portanto, existe um ser, uma realidade. Não existem 3 deuses, mas um só. A fé cristã não é triteísta. O Pai é o único Deus e, de igual modo, o Filho e o Espírito Santo. Assim, o Pai é totalmente Deus, o Filho é totalmente Deus e o Espírito Santo é totalmente Deus. Que confusão. Se você falar que entendeu, eu vou embora. Chega, acabou, vamos embora. Amém? Então, vamos lá. Para a gente, às vezes, quando alguém às vezes questiona, mas e no Antigo Testamento? É complicado para a gente hoje tentar falar da Antiga Aliança no Velho Testamento com a revelação do Novo hoje. Nós temos a revelação do Novo hoje na nossa mente, na palavra. Então, ainda que eu busque textos lá atrás, você ainda vai pensar contaminado, graças a Deus, né, pela revelação do que chegou até hoje. Amém? Então, não vou buscar nada lá atrás, porque nós temos algumas passagens que falam bem claro do Espírito, fala bem claro da vinda do Messias. E Deus é Deus que está lá. Amém? Então, no Novo Testamento, quando Cristo se manifesta, ele começa a falar de quem? De si mesmo, do Pai e do Espírito.
Então, é através de Jesus Cristo que a gente começa a compreender, trazer melhor entendimento do que é a Trindade. E em Mateus 28, 19, está assim, uma evidência bem clara. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Jesus falando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E eu não vou deixar de ler o versículo 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês, até o fim do tempo. É o que essa igreja tem feito, ensinando, descortinando alguns entendimentos para que a gente possa caminhar em outros entendimentos maiores. Porque se eu não entender, é o que nós vamos trazer para essa igreja, os fundamentos, fica complicado de chegar a um nível maior. Só que nós crescemos juntos, irmãos. A igreja cresce junto e todos vamos juntos com isso. Amém? Então, antes de chegar no que eu quero trazer, nos versículos, eu vou trazer o seguinte. O Pai se chama Deus. Ele tem os atributos de Deus e faz as obras, né, as ações de Deus. O Filho se chama Deus. Ele tem os atributos de Deus e faz as obras do Filho. O Espírito Santo se chama Deus. Ele tem os atributos de Deus e faz as obras do Espírito. São separadas pelas obras, mas eles são um só. Eles mantêm em um só. Então, vamos voltar lá em Efésios. Nós estamos só no capítulo 1, versículo 3. Então, vamos lá. De 1 a 6, olha que interessante. Na forma que Paulo escreveu ali, é maravilhoso. Eu não tenho palavras para expressar como é que coloca, como é que as coisas chegam para a gente. Né? A cada um do conjunto de versículos, aqui não é perícope, aqui é o conjunto de versículos, porque é um entendimento contínuo, ele termina assim, para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor da sua graça. Então, esse vai ser o nosso ponto de encerramento do grupo. Então, Efésios 1, vamos ler até onde, tiver para o louvor da sua graça. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu coloquei na velocidade 2 aqui, viu, irmão, para ganhar tempo. Então, quais são as ações de Deus? Quais são as ações de Deus, Pai? Né? Na Trindade. Ele quem? Ele que nos abençoou. Tá? É Deus que nos abençoou, é Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos deu a opção de sermos chamados filhos, para andarmos em sua presença. É Deus que nos abençoou. Então, agradece a Deus. Senhor, obrigado por me abençoar. Obrigado por quê? Porque o Senhor me abençoou em quem? Em Cristo Jesus. Paulo coloca bem claro que nós somos abençoados, mas tem uma posição, é em Cristo Jesus. Fora dele, não é bênção. Amém? Então, nós temos também que fomos escolhidos um tempo antes. Quando eu li de propósito lá a mensagem, o Senhor, quando Ele planejou tudo isso aqui, Ele nos escolheu. A ação de Deus principal é aquele que planeja. Deus foi aquele que planejou todas as coisas. E fomos feitos para quê? Para viver na sua presença. Existe uma condição para viver na presença de Deus. É Jesus Cristo. Amém? Se nós fomos criados para viver na presença de Deus, então o contrário também é verdade. Porque fora da presença de Deus nós estamos mortos. Não temos vida completa, não temos vida em plenitude naquilo que Ele tem para a nossa vida. Naquele que Ele já planejou e colocou. Está escrito, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, em Cristo, na presença do Senhor, nós somos abençoados. E eu lembro muito bem que a Patrícia trouxe para cá, porque eu estava estudando isso na época, e ela falou, as bênçãos são espirituais, mas elas alcançam as materiais. Amém? Chega também, nós vemos fisicamente tudo isso, porque é prazer e alegria do Senhor trazer isso para nós. Amém? Nós somos tirados de dentro do Senhor, para viver na sua presença em Cristo. Amém? As ações de Jesus Cristo. Vamos ler de novo até para o louvor da sua glória, que é onde Paulo colocou para separar. Começamos 7, então. Nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual nos abençoou sobre nós, nos derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo,
Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que em nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Quais são as ações do Filho? As ações do Filho. Ele nos redimiu. Nele nós temos o perdão de Deus. Temos acesso à presença de Deus. Então, é pelo Filho que nós acessamos a presença de Deus. Então, em Cristo nós somos remidos e perdoados. Em Cristo nós recebemos entendimento e sabedoria. Em Cristo. Em Cristo temos revelação do mistério de Deus. Qual é o mistério? Tudo é sobre Cristo. E nós estamos nele. Amém? Para quê? Para o louvor da sua glória. Amém? É por conta disso. Seguindo agora, vamos continuar lendo agora até para o louvor da sua glória. A partir do verso 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Para quê? Para o louvor da sua glória. Não há outro motivo para que fomos criados. É para o louvor da glória de Deus. Amém? É para esse louvor. Então o Espírito Santo é o quê? É aquele que nos traz a consciência dos pecados. Ele nos direciona. Ele distribui dons, ele levanta os ministros. Mas o papel do Espírito Santo, o nosso Consolador, é nos convencer do pecado. João 16:8 está escrito assim: quando ele vier, Jesus falando, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando aceitamos Cristo, somos selados com o Espírito Santo. Amém? Em 2 Coríntios 1, versos 21 e 22, diz assim: ora, Deus é quem faz em nós, Deus que faz o que, é Deus que faz que nós e você permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou com a sua propriedade, pôs o seu Espírito Santo em nossos corações como garantia do que há de vir. Amém? Dito isso, vamos para alguns entendimentos, que é para a orientação daquele que nós estamos falando da Trindade. Vamos ter alguns entendimentos, vamos crescer nesse entendimento. Amém? Então, em Efésios 4:6, está escrito assim, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos. Também não é fácil de ver não, mas olha só que interessante. Um só Deus é sem negar a obra de Cristo. Um só Senhor, quando ele fala um só Senhor. E a obra do Espírito, um só Espírito. Nós temos a Trindade junto aqui numa ação só, completa. Então, com isso aqui, a gente já vê que Paulo colocou fora de ordem. Ele falou de Espírito, um só Senhor, que refere-se a Jesus, e um só Deus e Pai. A gente pode entender e aprender que não há subordinação na Trindade. Eles são iguais, estão no mesmo nível. A gente escuta muito, eu já fui ensinado isso, a primeira pessoa, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Não é correto falar assim, não é correto ter esse entendimento, porque eles são um. Ainda que seja uma verdade dogmática, só do ensino, tá? É pela fé que nós cremos nisso. Há uma igualdade na Trindade. Eles são da mesma essência. Então, entendido isso, tem algumas outras situações que competem com isso, porque aquilo que Ário fez lá atrás, que teve que se levantar um concílio, ainda persiste hoje. Há aqueles que creem que Deus é um e se manifesta de 3 formas diferentes. É um grupo chamado modalistas. Há igrejas no Brasil, inclusive Assembleias de Deus, que creem dessa maneira. Eles creem que é um só Deus. E eu confesso que muito tempo eu dei esse exemplo, o exemplo do sol. Né? O sol, ele brilha, ele traz o calor, e isso eles trazem, eu até copiei esse negócio para me ler, porque eu já fiz questão de esquecer. O sol, ele é composto de fogo, de luz e de calor. Então, você não consegue olhar diretamente por causa do sol que te ilumina, e você sente o calor do sol. Isto é o que os modalistas fazem. Por quê? O que destrói esse argumento?
Porque o sol é um. O calor não é o sol. Eu não posso falar que o calor é o sol. Eu posso falar que Jesus é Deus. Eu posso falar que o Espírito Santo é Deus. Eu posso falar que Deus é o Pai. Jesus veio revelar Deus como Pai, gente. Então, a figura de paternidade é que veio com Jesus. Amém? Então, nós sabemos que há outras formas de entendimento que estão hoje ainda conosco. Tá? Então, para fechar essa parte, nós não somos politeístas, não cremos em 3 deuses, é um só. Um só Deus. Um só Deus. Né? Deus é um e Deus é 3 pessoas. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa se completa. E é completamente Deus. Ou seja, todos têm a mesma essência. Amém? Está dando para entender? Vamos chegar numa conclusão bacana agora? Agora é para quê? Por que eu te coloquei isso? Primeiro nós entendemos como é que Paulo escreveu essa carta. E olha que verdades lindas que ele trouxe para a gente, num entendimento diferente nessa carta. Nós entendemos como ele escreveu, qual a alegria que estava no coração dele que ele chegou para escrever essa carta. E temos agora também, nós firmamos nosso credo na igreja, cremos na Trindade. Amém? Então está entendido isso que eles fizeram. Mas por quê? O que isso pode tirar de proveito? Isso é um entendimento que nós possamos ter para esse mundo agora, para esse monte de, vamos falar assim, teólogos de televisão, de Twitter, igreja, de tudo quanto é parte. Eu quero te mostrar o equilíbrio dessa palavra, como ela é importante para a gente, e como nós vemos isso em outras situações, em outras religiões, outras igrejas, que ficam mancas quando isso pega. Amém? Eu vou tratar aqui como fosse religião, tá? A religião do Pai. É aquelas igrejas que, mesmo que não seja diretamente, mas elas, indiretamente, elas só pregam o Velho Testamento. Então, a partir daí, você tem um Deus punitivo. Um Deus punitivo que te traz condenação. Sabe? Então, essa é um tipo de igreja que não entendeu o propósito do Pai. Eles pregam Deus te trazendo condenação, acusações, e isso eles enfatizam sempre nas pregações deles. Essa é uma igreja, uma religião que ficou no Deus, mas eles não entenderam o Pai. Mas temos também aquelas igrejas que é a religião do Filho, né? Aquelas igrejas que interpretam o Novo Testamento como amor. Ah, Deus é amor. Jesus é amor. Olha o que Jesus fez, ele amou todo mundo por onde passou. Jesus é amor, sabe? Tudo é aceito, tudo pode, não há condenação. É um outro extremo nessas igrejas. As igrejas do amor, sabe? A diversidade pode, porque Jesus amou todos. Só que quando você fala isso, você esquece que tem que ter arrependimento de obras mortas. Quando não há arrependimento, você invalida aquilo que Cristo fez na cruz. Então, as igrejas que pregam somente o amor, elas não estão em equilíbrio com aquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que é a essência do Senhor para nós. E, por outro lado, também nós temos a religião, as igrejas do Espírito. Não é? Não está errado, não está errado, porque nós somos guiados pelo Espírito. Não está errado. E, se os músicos quiserem já se aprontando, porque eu já vou para a última igreja aqui. A igreja dos Espíritos, a igreja do Espírito, que preza pelo Espírito, é uma igreja que enfatiza o quê? Os dons. Eles enfatizam dons, eles aceitam, eles querem ver o mover do Senhor e vivem por aquilo. Se Deus não falou, opa, está errado. Está errado, tem alguma coisa errada. Aí traz uma condenação para a sua vida, já te traz uma nova condenação. Eles desprezam a palavra, porque querem viver dos milagres. Eles querem só os milagres. Você está vendo que quando a gente pende para algum lado do que é a Trindade, a gente fica falho no entendimento da palavra do Senhor. E o que é uma igreja equilibrada? O que é verbo da vida? Amém? O que é uma igreja equilibrada? É uma igreja que traz a ênfase em Deus, que Ele é justo, tá? E que não tolera o pecado. E que apresentou uma lei perfeita por meio do Pai, mas que por meio do Espírito Santo convence o homem da necessidade do Filho para perdão de pecados. É uma igreja que valoriza a palavra como um todo. Amém? Obrigado, gente. Acho que hoje deu para não vou cansar mais vocês ficar falando, não. Amém? Esse é o entendimento que eu queria trazer, um equilíbrio para a nossa vida, da palavra do Senhor, que a gente tem
muitos ensinos em poucos versículos. O meu objetivo sempre, quando vier aqui, vai ser te incentivar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você está com dúvida? Conversa com a gente. Vamos descobrir, vamos descortinar tudo isso. Deixa eu aprender com vocês também, porque é muito bom a palavra do Senhor. É nela que nós estamos firmados e vamos crescendo, e crescendo, e crescendo mais. Amém? Espero que tenha sido proveitoso. Amém? E faça uso disso. Obrigado, gente.